Oi, gente, meu nome é Lorena e esse é o início de um projeto do que eu espero que seja uma série de vídeos onde eu vou reler os livros favoritos da minha infância, pré-adolescência. É uma coisa que eu já vinha postergando há muito tempo, eu já queria fazer, mas enfim, não dava para encaixar com as leituras, com os conteúdos do canal, mas agora eu decidi finalmente tirar esse projeto da minha cabeça e do papel, porque um livro eu já tinha aqui na estante, eu comprei numa promoção, e o outro livro eu ganhei de presente recente. O terceiro, na Book Friday, ele tava por 3 e pouco o e-book. Eu falei, gente, é o sinal que eu precisava. Então eu pensei, por que não começar de uma vez agora que eu já tenho os 3 livros? E o primeiro deles é O Jardim Secreto. Esse aqui eu já tinha comprado, tava na minha estante parado aqui só me olhando. O segundo é O Meu Pé de Laranja Lima. E o terceiro eu tenho ele em e-book, mas em breve eu pretendo comprar a edição maravilhosa que a editora Wish lançou, que é A Princesinha. Tanto o Jardim Secreto quanto A Princesinha, você já deve ter ouvido falar, o nome pode estar te lembrando alguma coisa, principalmente se você for da década de 90. As adaptações desses livros passavam exaustivamente na sessão da tarde. Comenta aqui embaixo se você é da época da sessão da tarde e por acaso já viu o comercial de algum desses filmes. Nesse livro tá até escrito aqui, ó, o livro que inspirou o filme. Passava sempre, gente, era certeiro, era esses dois, Jurassic Park e a Lagoa Azul, ou De Volta para a Lagoa Azul, bons tempos. Já o Meu Pé de Laranja Lima, não sei se tanta gente conhece, eu vi muita gente comentando dele um tempo atrás aqui no Booktube, porque foi relançado com essa capa aqui, mas também é um sucesso aí, mas eu lembro de ter lido esse livro na escola, ele já foi bastante adaptado, enfim, vou falar um pouquinho dos livros daqui a pouco. Aliás, por que não já começando agora? Porque esse livro aqui, os 3, na verdade, eu li pela primeira vez na escola. E aqui a gente tem a história do Zezé, um livro bem curtinho, como vocês podem ver. Temos a história desse garotinho, que ele tem apenas 6 anos, mora numa região ali do Rio de Janeiro. Esse livro aqui se passa em 1920, a história, por ali. E ele mora na região que hoje é Bangu. Antes acho que já era Bangu também, aqui durante a história. E o Zezé, ele é um garotinho muito pobre, que vive numa família ali com vários irmãos. E ele vai contar pra gente um pouquinho da infância dele. Esse livro é fortemente autobiográfico. O José Mauro de Vasconcelos se inspirou na infância dele, no que aconteceu ali. Em parte é real e outras coisas a gente precisa acrescentar para tornar a narrativa mais fluida, enfim. Mas o Zezé, ele tem vários irmãos, a família dele tá passando por muitas e muitas dificuldades, porque o pai dele tá desempregado. A gente tem uma época ali de muito sufoco, muito desespero, e para completar, o Zezé é aquela criança que, assim, é um capetinha. Só que além disso, ele é uma criança também muito pra frente, ele é muito incomum, ele é muito precoce para a idade dele. Então ele tem pensamentos, frases e atitudes que não são tão comuns em uma criança. E é isso que faz essa história ser tão tocante, tão emocionante e ao mesmo tempo tão engraçada. E pelos olhos do Zezé, que é uma criança, a gente vai entender tudo o que está acontecendo ao redor ali dele, na casa dele, com os irmãos, também com os pais. O Zezé também, ele é o responsável pelo irmãozinho mais novo dele. Cada irmão é responsável por outro, porque a mãe deles trabalha muito, as irmãs mais velhas ou estão cuidando da casa ou estão trabalhando para ajudar em casa também. O pai tá passando por um período muito difícil ali no desemprego e tal, não pode sustentar a casa, então o Zezé vai fazer de tudo pro irmãozinho dele sair um pouco, sabe, desse sufoco. Então, apesar dele ser criança, ele também cuida de uma outra criança. E eu já adianto que esse livro aqui, ele não tem uma página sequer de felicidade, tá? Você quer chorar muito, pensar na vida, refletir, ficar triste por uma criança passar por tanta coisa assim. Aliás, ver uma criança perdendo a infância e perdendo a inocência, ninguém quer isso, né? Eu sei. Mas nesse livro aqui tem bastante disso. Pelos olhos do Zezé, a gente vai vendo como as fantasias, algumas coisas, alguns pensamentos vão ficando totalmente de lado e para trás, e como essa criança é obrigada a crescer de uma maneira que, assim, horrível. Mas é um livro muito arrebatador, é um livro que te faz pensar muito em como a gente trata as crianças, em como crianças são seres humanos e como elas estão vendo situações que para adultos às vezes assim é o fim do mundo, mas pelo olhar de uma criança talvez não seja, e talvez uma criança tenha até a solução de uma coisa que a gente está achando que assim não tem saída, não tem futuro, enfim. E algo vai acontecer aqui que vai mudar drasticamente a vida do Zezé, assim, para pior.
E além disso tudo, o título Meu Pé de Laranja Lima é porque devido à situação ali que a família tá passando, eles vão precisar se mudar de casa. E nessa casa tem um pezinho de laranja lima e aqui também entra o lúdico da imaginação da criança, porque esse pezinho de laranja lima vai se tornar um dos melhores amigos do Zezé. Aqui na sinopse diz pra gente que a alegria e a tristeza não poderiam estar mais bem combinadas do que nessas páginas, porque é sobre isso. Aqui a gente vai ver esse menino apanhando muito, ele sendo muito maltratado pelas pessoas da própria família. Qual é a fuga dele para fugir um pouco desse ambiente tão hostil ali de dentro da casa dele, até que ele conhece uma outra pessoa e por aí a história vai andando. Então são assim, 200 e poucas páginas disso. Já no Jardim Secreto, temos a história de uma garotinha de 10 anos que fica órfã. Vocês percebem que nenhum livro é uma história feliz, todos envolvem criança. Talvez eu tenha sido uma criança dark, não sei dizer. Mentira, gente, eu não era dark. Vocês já vão descobrir por que esses livros se tornaram os meus favoritos na época. Mas aqui a gente tem a história da Mary, que é uma garotinha que vive ali na Índia com os pais dela, mas os pais dela não dão um pingo de atenção para essa menina. O pai vive trabalhando, a mãe só quer saber de ficar nas festas, na alta sociedade, e a Mary é aquela criança chata, insuportável, mas justamente por isso, porque ela quer um pouco de atenção. Ninguém explica pra ela por que as coisas acontecem, ninguém conversa com ela, as pessoas só servem ela. Então ela é aquela criança mimada que acha que o mundo precisa girar ao redor dela e que ela vai ter criados pra sempre. Ela sequer sabe se vestir sozinha. E ela já tem 10 anos. Só que bem no início aqui, ela tá contando pra gente que ela foi achada sozinha dentro de casa por conta da epidemia de cólera. Todo mundo foi morrendo e simplesmente esqueceram dessa menina. Os próprios pais esqueceram dessa menina e aí as autoridades encontram ela ali, só ela de sobrevivente praticamente dentro da casa, e ela precisa ser mandada pro tutor dela lá no interior de Londres, em Yorkshire. E essa criança vai chegar em uma mansão, mas assim, aquela mansão de filme de terror, que é cinza e suja e que tem muitos quartos e que fica no meio do nada. E para completar, o tio, que é o tutor, o único parente vivo que ela tem, não quer saber de olhar para a cara dessa menina, então ele vai designar uma criada, que é a governanta ali da casa, vai designar essa mulher para cuidar dela. E esse homem, ele é descrito como totalmente recluso, ninguém pode falar com ele tá sempre viajando, mas quando ele tá em casa ele tem que ficar no quarto e ele não gosta de ver ninguém. Enfim, a Mary vai chegar então nessa casa e ela se vê totalmente sozinha. Antes ela tinha criados para fazer tudo por ela, agora ela tem que dar os pulos dela. E para completar, nessa casa, gente, não teria lugar pior para uma criança viver. Ou melhor, dependendo da imaginação dessa criança, né? Porque imagina uma mansão com 100 quartos, os quartos ficam trancados e tem muito jardim. Então, assim, tem muita coisa para ela começar a descobrir. Mas o que vai despertar, assim, mais o interesse dela é que para ela não ficar o dia inteiro trancada dentro do quarto, porque a governanta basicamente fala para ela que ela não pode sair ali dentro do quarto. Mas o quarto não tem um brinquedo, não tem um livro, não tem nada. A empregada que limpa o quarto dela fala: por que você não vai dar uma volta aí pelos jardins, respirar um pouco de ar fresco? Ela acaba indo e aqui é que ela vai descobrir um jardim e vai descobrir várias e várias coisas aí a respeito dessa casa, a respeito do passado dela, a respeito do próprio tio também. E o livro número 3 é A Princesinha, que também vai contar a história de uma criança. Aqui a gente tem a história da Sarah, que é o oposto da Mary. Apesar das histórias não serem conectadas, não tem nada a ver, foram escritas pela mesma autora e a Mary e a Sarah é o oposto total da Mary. Pensa naquela criança, sabe, fofa, inteligente, que conversa com você, que interage, é linda, a criança perfeita. E ela não tem mãe, mas ela tem pai, e ela e o pai, eles são muito apegados um ao outro, eles conversam muito, são assim, melhores amigos. Mas a Sarah tá chegando numa idade que ela precisa ir para uma escola, e naquela época as meninas ficavam em pensionatos onde elas aprendiam coisas de menina, aprendiam a costurar, aprendiam a ter postura, enfim, era um colégio internato só de meninas. E por que o pai dela decidiu mandar ela para lá? Ele era muito rico e surgiu uma oportunidade dele ficar mais rico ainda com minas de ouro. E ele combinou com a Sarah: olha, eu vou te deixar aqui nesse pensionato, é um dos melhores de Londres, é o que tem a melhor referência. Eu tô te deixando no melhor lugar possível e eu vou lá, vou fazer esse negócio e depois eu volto para te buscar. A Sarah fala ok. O pai dela deixa ela lá, assim, com todas as ordens dela ser o melhor bem tratada possível. Ela precisa ter o melhor quarto, as melhores roupas, tudo
que ela precisar, essa diretora tem que providenciar para ela na hora. O pai dela não quer que falte nada. E a Sarah, ela não é, apesar disso tudo, uma criança snob. Ela é totalmente humilde, ela já chega na escola fazendo amizade com todas as meninas, desde as mais inteligentes até as mais burrinhas, porque ali tem vários tipos de meninas. E como é um pensionato referência, alguns pais mandam as suas filhas ainda crianças ali, porque aquelas crianças muito espoletas, ou aquelas crianças que não absorvem muito rápido as coisas, então manda para esse pensionato que ali elas vão aprender a ser damas, na cabeça dos pais, né? Mas nem todas são assim, mas a Sarah, ela não... Eu lembrei até daquele meme da Jojo, você não exclui ninguém, né, Jojo? Pois bem, a Sarah não exclui ninguém, ela fica amiga de todas as meninas, as professoras gostam dela, ela é inteligente, mas, gente, do nada, dá tudo errado com o negócio do pai dela. Eu não vou entrar muito em detalhes, só que de princesa, a Sarah, do melhor quarto, das melhores roupas, das melhores coisas, ela vai parar no sótão, em um quarto que não tem nem cama direito, que faz frio. Ela vai virar a empregada. Ao invés de estudar junto com as meninas, ela vai se tornar uma professora ajudante ali das meninas. Porque esse internato, que era a referência... Gente, é loucura o que começa a acontecer na vida da Sarah. Só que, como o título diz, a princesinha, a gente vai acompanhar essa menina fazendo o melhor possível da situação horrível que ela tá vivendo. E aí reside a mágica dessa história, o porquê que esse livro é tão tocante, tão comovente. E, novamente, a gente vai ver uma criança tentando sair de uma situação absolutamente hostil. E aí temos coisinhas e temos um final e nananã. Mas vale muito a pena. Esse eu diria que dos três é um dos que mais me encanta. Eu não sei dizer qual desses três é o meu favorito, mas a princesinha talvez seja o que mais me encanta. E aí vocês devem estar se perguntando por que eu vinha postergando a leitura desses livros. Todos são muito curtinhos, a princesinha também é curtinho. Mas, gente, é o seguinte, quando eu tava na escola ainda, no meu, acho que terceiro, quarto ano, a gente tinha o dia da leitura na escola, que foi absolutamente do nada, um belo dia, a professora chegou, esparramou um monte de livro na mesa e falou: hoje é o dia da leitura. E eu sempre fui uma aluna muito à frente do meu tempo, sabe? Eu era muito inteligente, era, porque agora acabou. E eu já sabia ler muito, eu já sabia escrever muito, eu já sabia tudo que tinha para saber, basicamente. E chegou nesse dia do livro, eu acho que meu olho brilhou quando eu vi todos aqueles livros esparramados e a gente ia ter o tempo todinho da aula para ficar lendo. Só que a turma inteira ao meu redor achou que aquela aula de leitura, tipo, ninguém levou a sério que era uma aula de leitura. Então pensa naquela cena, eu sozinha na minha carteira, lendo o livro e todo mundo ao meu redor falando, conversando, brincando no corredor. E aquele dia da leitura passou a ser o meu dia favorito, porque eu podia ficar lendo o tempo inteiro e tipo, ninguém, não é que ninguém falava comigo, mas eu não tinha tantos amigos assim, e os amigos que eu tinha preferiam estar lá fora brincando e eu ficava lá dentro lendo, basicamente isso. E a gente não tinha uma gama muito diferente, a gente não tinha muitas opções de história. Então, o que acontecia? Eu preciso, como são livros muito curtos, isso aqui são edições bonitas, para falar a verdade, porque na época as edições não eram assim, não. Inclusive, eu queria muito conseguir encontrar as edições com as capas originais, porque muitas lembranças. E aí, o que eu tinha que fazer? Durante o ano inteiro, tinham poucos livros. Os livros da coleção Vagalume, para quem lembra, eles eram ainda mais finos do que esses aqui. Então, eu tinha que reler. Então, essas histórias ficaram muito tempo comigo, praticamente o ano inteiro, eu lendo e relendo essa história. Eu não era adulta, então os sentimentos que me provocaram quando eu li essas histórias pela primeira vez, claro que são diferentes das vezes que eu ia relendo. Mas você, como uma criança ainda, né, pré-adolescente, ler as coisas que essas crianças estavam passando aqui, talvez eu me conectasse, talvez eu visse um pouco de mim em alguma dessas crianças, algumas situações que o Zezé passa, algumas situações que a Sarah enfrenta e como ela resolve. Isso me ajudou na época, de verdade, me ajudou a enfrentar algumas coisas que eu tava passando. E por que eu fiquei postergando a releitura? Justamente por isso, porque essas histórias, elas mexem comigo de formas diferentes, me levam para lugares que talvez eu não queira acessar, porque eu me lembro da época que eu tava lendo, do que estava acontecendo
acontecendo, mas aí é que tá a magia. São livros atemporais, são histórias que criança pode ler, adulto pode ler, idoso pode ler. Alguma coisa vai evocar em você. E o bom da releitura é isso, é ter outras percepções, porque uma criança lendo o que se passa com o Zezé, talvez ela não tenha a dimensão exata do que está acontecendo desse lado mais adulto, ou talvez a gente, quando criança, não sinta a hostilidade que a Mary passava aqui em O Jardim Secreto. E como adulta, você ter acesso a isso e ler o que estava acontecendo e ler como essas crianças estavam sendo tratadas e como elas fizeram para se virar. O bom da releitura é isso, às vezes você gosta mais, às vezes você gosta menos, às vezes você tem outras percepções, mas tem livros também que evocam lembranças, e no meu caso, esses 3 me evocam lembranças, mas eu tenho certeza que vai ser maravilhoso reler, e eu acho que eu vou ter outras percepções, vou pensar novas coisas. Tem anos que eu não passo nem perto dessas histórias, tem anos que eu não vejo os filmes também, até porque eu nem sei se tem eles em algum stream, nem sei mais se existe ainda a sessão da tarde, se existe, com certeza não passa mais, mas esses livros aqui são livros que eu faço questão, quando eu vou presentear alguém com livros, quando a minha sobrinha estiver na idade já para ler essas histórias, e se ela quiser ver alguns filmes também, eu já comecei a evangelizar ela com o Jurassic Park, ela já tá amando. Eu sei que talvez não seja adequado para uma criança, mas nos anos 90 não tinha nada disso, tá tudo ok comigo, entendeu? Eu vi Jurassic Park, eu amo dinossauros e tudo, a Valentina também amou, e eu tenho certeza que ela vai amar essas histórias aqui, porque essas histórias, como eu disse, são para crianças e para adultos, você vai se emocionar da mesma forma, e ou de formas diferentes, né, dependendo aí do seu ponto de vista, da sua idade, mas são livros que eu recomendo para todo mundo, eu tô muitíssimo ansiosa para fazer essas 3 releituras. E aí, por onde eu vou começar? Na verdade, eu já comecei pelo meu pé de laranja lima. Eu precisei regravar esse vídeo porque eu tive um problema com a luz, então eu já tô aqui na metade, mas eu comecei com ele. O segundo vai ser O Jardim Secreto, e eu deixei a Princesinha por último porque eu tenho ainda esperança de que eu vá comprar até o final desse projeto, porque eu não quero ler em e-book, eu queria ter essa edição maravilhosa da editora Wish, mas se não der, vai em e-book mesmo, tudo bem. E aí, para o meu pé de laranja lima, eu já estou gravando um vlog de leitura, e eu gostaria de saber de você que está assistindo até agora, se você quer que eu faça dos outros 2 vlog de leitura, se vocês preferem 5 motivos para ler, se vocês querem uma resenha mesmo com ou sem spoiler, coloquem aqui embaixo para eu saber que eu produzo o tipo de conteúdo que vocês quiserem assistir. A princípio vão ser esses 3 livros, mas assim, eu li muito na minha infância, graças a Deus, e tem muita coisa ainda aqui que eu quero reler, muita história que às vezes eu começo a pensar nelas do nada. Tem muito livro antigo na casa dos meus pais, eu sei que tem livro da coleção Vagalume lá, eu vou dar uma olhada, mas a princípio eu vou reler esses mesmo, porque são os meus favoritos, são os que eu tenho mais lembranças e são os que eu sei que a história vão me abraçar da mesma forma que me abraçou lá naquela época, quando eu era a única pessoa ali lendo na aula de leitura e quando os livros eram a companhia que eu escolhia para aquele momento e que eram a melhor companhia para mim e que continuam sendo até hoje. Esses foram os primeiros livros que me abriram as portas para a leitura desde aquela época e que eu guardo com muito carinho, e que se não fosse eles, talvez eu nem estaria aqui fazendo esse vídeo. Vocês já ouviram falar de alguma dessas histórias? Ficaram com vontade de ler alguma? Conhecem alguma também? Eu vi muita gente falando do Jardim Secreto porque a Dark Side fez uma edição linda. Às vezes eu falo que para mim não dá certo ter várias edições do mesmo livro, mas com esses aqui talvez eu acabe mudando de ideia, porque tem cada edição linda. Por exemplo, a Princesinha, a editora Wish fez uma edição maravilhosa, mas eu queria também ter a capa original, que foi a que eu li na escola. O Jardim Secreto tem uma edição belíssima da Dark Side, então assim, talvez eu até consiga entender, porque são livros que têm o famoso valor sentimental pra gente, então é sempre bom a gente ter várias outras edições. Esse daqui, o Meu Pé de Laranja Lima, por exemplo, ele tem um texto de apoio no final falando muitas coisas do autor, que é bom a gente saber, porque na época não tinha internet, não dava pra gente terminar de ler e pesquisar sobre o autor, nada disso. Tem coisa que eu só descobri, inclusive, lendo aqui esse texto de apoio. Então, isso é muito bom.
revisitar essas histórias com essas informações também que a gente não sabia antes. Então, provavelmente nesse mês de julho vocês vão ver conteúdos a respeito desses 3 livros aqui no canal e eu tô muito animada. Eu espero que essas histórias cheguem até vocês e que a partir disso também dê vontade em vocês de conhecer essas histórias maravilhosas, que pra mim, quanto mais gente conhecer e se sentir tocada, vai ser um presente maravilhoso. Como eu disse, são histórias que se passam num tempo um pouco antigo, então talvez a escrita não seja a que a gente está acostumado agora, mas assim, a fluidez narrativa, os acontecimentos, os personagens são todos maravilhosos. Então, espero que vocês tenham gostado desse projeto, desse vídeo. Se você chegou até aqui, deixa o like, clica aqui na marquinha para se inscrever no canal e eu te vejo nos próximos vídeos.